Existe uma força silenciosa, quase mística, que move o mundo e a maioria das pessoas nunca percebeu. Por trás de cada grande líder, cada figura carismática, cada presença que deixa marcas profundas, existe algo que vai muito além das palavras. Não é sobre aparência, riqueza ou status, é sobre energia, presença, estado interno. Na complexa dança entre o desejo de ser notado e a arte de influenciar, silenciosamente, esconde-se uma verdade poderosa, tão sutil que foi ignorada por séculos, mas tão real que molda nossas relações, decisões e destinos. E se eu te dissesse que os maiores nomes da mente humana, de Carl Jung, a psicologia analítica moderna, de mestres espirituais orientais aos neurocientistas mais respeitados, chegaram à mesma conclusão? Que existe um padrão, um campo, um tipo de vibração pessoal que, quando compreendido e dominado, atrai lealdade, respeito e conexão profunda, sem que uma única palavra precise ser dita. Não estamos falando de truques ou manipulação. Estamos falando de autodomínio. A verdadeira influência nasce do silêncio, do modo como você entra em um ambiente e o ambiente muda, do modo como sua calma desarma, sua firmeza inspira e sua autenticidade magnetiza. Você já sentiu isso? Já esteve perto de alguém que, sem abrir a boca, parecia carregar um peso, uma verdade, uma energia que te puxava para mais perto, quase sem controle? Essa é a linguagem não falada da alma. É a vibração interior que você carrega quando está em paz com quem é, quando não precisa provar nada a ninguém, porque sua própria presença já fala por você. O estoicismo sempre soube disso. Por trás das frases duras e do autocontrole está o segredo de algo ainda maior. A construção de um campo energético tão forte, tão alinhado, que os outros sentem. E quando você entende isso, tudo muda. Você não implora mais por atenção. Você não corre atrás de validação. Você apenas existe e o mundo responde. Essa é a verdadeira força. Essa é a verdadeira atração. E ela começa dentro. Existe algo em algumas pessoas que simplesmente cala a sala. Elas entram e, sem dizer uma palavra, todos notam. Não é pela aparência, não é pelo tom de voz, nem pelo carisma superficial que muitos fingem ter. É algo muito mais profundo, quase invisível, mas absolutamente real. Os antigos estoicos chamavam isso de logos. Não apenas como uma ideia filosófica, mas como uma força viva, silenciosa, presente em cada ser humano. É o princípio racional do universo, sim, mas também é o eixo interno que sustenta aquele que o domina. Quando um homem ou uma mulher está em sintonia com o próprio Logos, quando há harmonia entre pensamento, emoção e ação, ele não precisa se explicar, ela não precisa se justificar. A própria presença fala. E há uma razão pela qual certas pessoas captam toda a atenção de uma sala ao entrar, mesmo caladas. Não é confiança forçada, não é um carisma treinado, é algo mais poderoso, uma clareza interior tão forte, tão inabalável, que penetra silenciosamente o campo emocional de todos ao redor. Essa clareza confronta o ego escondido das outras pessoas. Desperta admiração, respeito e, às vezes, até desconforto. Porque quem está verdadeiramente alinhado com seu Logos se torna um espelho, e espelhos mostram verdades. Essas pessoas não tentam convencer, elas não disputam, elas não agem para impressionar. Elas são. E isso basta. O estoicismo não é apenas filosofia. É um caminho de volta ao centro. É o reencontro com essa força que não grita, mas comanda, que não exige, mas inspira, que não se impõe, mas transforma. Quando você se alinha com o Logos, o mundo para de parecer um campo de batalha. As comparações cessam, a ansiedade diminui, a necessidade de aprovação morre. E então você se torna aquilo que os outros apenas fingem ser. Presença viva, força tranquila,
Influência silenciosa. Esse é o verdadeiro poder, e ele está dentro de você, esperando ser despertado. Algumas pessoas não buscam conexão. Elas a atraem, naturalmente, silenciosamente, profundamente. E o mais intrigante? Isso não é sorte. Não é um dom misterioso concedido a poucos. É o resultado de algo muito mais acessível e, ao mesmo tempo, mais raro: disciplina interna, clareza mental, presença verdadeira. Elas não precisam forçar conversas. Elas não tentam ser interessantes. Elas simplesmente são. E o mundo escuta. Esse tipo de influência não se aprende em livros de persuasão. Não se treina em frente ao espelho, não se fabrica com frases prontas. Ela nasce do silêncio, da serenidade, de uma mente que não reage, mas responde. E é sobre isso que quero te falar. O que estou prestes a compartilhar vai além de psicologia, vai além de filosofia. É transformação real. Você vai entender como tocar diretamente o centro emocional de alguém, sem precisar levantar a voz, sem pressionar, sem manipular. Vai descobrir como comunicar-se com o outro em um nível que palavras não alcançam. Um nível onde a alma reconhece a alma. Esse é o poder que os estoicos carregavam. Não um poder de controle, mas de equilíbrio. Eles sabiam. Quanto mais sereno você está por dentro, mais força você transmite por fora. E essa força não é agressiva, ela é magnética, ela atrai, conecta, transforma. O mundo hoje é barulhento, todos querem ser ouvidos, todos gritam, mas poucos têm coragem de cultivar o silêncio interno necessário para que sua presença fale por eles. Quem domina esse estado não convence, conquista, não corre atrás. Se torna o centro, não implora por atenção, encarna o valor que todos inconscientemente procuram. E é isso que você vai aprender agora. Não apenas como parecer forte, mas como ser imperturbável. Não como manipular, mas como inspirar sem esforço. Prepare-se para acessar um poder que não se vê, mas se sente. Um poder que os estoicos compreendiam e que você pode despertar dentro de si. Porque, no fim, os que mais tocam o mundo são aqueles que primeiro conquistaram a si mesmos. Se algo do que você ouviu até aqui tocou uma parte verdadeira dentro de você, se alguma palavra ressoou não apenas na mente, mas no coração, como um eco suave de algo que você já sabia, mas talvez nunca tinha colocado em palavras, então isso não é coincidência. Você está aqui por uma razão. Vivemos em um mundo onde tudo é urgente, raso e barulhento. Mas se você chegou até este ponto, é porque está buscando algo mais profundo. Algo enraizado, na verdade. Algo que fala de filosofia, consciência, crescimento e, acima de tudo, de viver com propósito. Por isso, quero te fazer um convite simples, mas cheio de significado. Considere se inscrever neste canal, não apenas como mais um clique, mas como um gesto silencioso que diz: eu escolho caminhar com mais intenção. Esse pequeno ato tem um impacto enorme. Ele nos ajuda a alcançar mais mentes como a sua, mentes que sentem, que refletem, que buscam algo maior do que distrações passageiras. E mais do que isso, ele marca um compromisso, não comigo, não com o canal, mas com a sua própria jornada. Porque cada vídeo aqui é mais do que conteúdo. É um lembrete de quem você pode ser, de onde está sua força, de que ainda existe um lugar onde a verdade importa e você é bem-vindo nele. Então, se isso faz sentido para você, junte-se a nós. E deixe que a sua presença silenciosa seja parte desse movimento. Um movimento de mentes despertas, de almas que não se acomodam, de pessoas que escolheram viver com mais profundidade, propósito e paz. Você sabe por que a rejeição dói tanto? Não é só porque algo que queríamos foi negado. Não é apenas pela ausência de resposta, de carinho ou de reciprocidade. A dor real nasce de algo mais profundo.
A sensação de não sermos vistos, de não sermos valorizados aos olhos de quem, por um instante, teve importância para nós. Aquela ardência no peito, o nó na garganta, o silêncio que pesa quando alguém ignora seu esforço, seu afeto, sua presença, não é lógica, não é o seu cérebro racional tentando entender. É o seu ego ferido, é aquela parte interna que grita por reconhecimento, que só queria ser notada, que só queria ser compreendida. E quando essa parte é ignorada, ela não só se entristece, ela sofre. E esse sofrimento não é pequeno, porque o desejo de ser visto é um dos mais antigos da alma humana. Desde crianças, buscamos o olhar que nos diz: eu te vejo, você importa, você existe para mim. Carl Jung disse: a maior tragédia de uma família é a vida não vivida dos pais. Mas essa tragédia vai além da família. Ela ecoa em cada relacionamento onde o verdadeiro eu de alguém é silenciado, desprezado, deixado de lado. Quando vivemos cercados de pessoas, mas mesmo assim nos sentimos invisíveis, isso corrói, isso desintegra lentamente o espírito. E sabe o que é mais cruel? Na maioria das vezes não é maldade, é distração, é imaturidade emocional. O outro nem percebe o quanto você está tentando ser visto, mas você sente. E quando o seu interior não encontra espelho no olhar de ninguém, você começa a duvidar da própria luz. Mas escute com atenção. Ser rejeitado não significa que você não tem valor. Significa apenas que tentou ser visto por olhos que ainda não conseguem enxergar com profundidade. E isso não é sobre você, é sobre eles. A cura começa quando você entende que o olhar mais importante é o seu. E que o reconhecimento mais profundo começa dentro. Quando você se vê por inteiro, com verdade, com compaixão, então a rejeição deixa de definir o seu valor. E o mundo, aos poucos, começa a refletir a luz que você finalmente aprendeu a reconhecer em si mesmo. O ego, ele não clama por aprovação. Ele anseia por significado. Quer sentir que importa, que sua presença tem peso, que sua existência ecoa no mundo, especialmente aos olhos dos outros. Por isso, quando alguém nos ignora, nos descarta ou nos trata com indiferença, não é apenas uma questão de etiqueta social, é uma ferida silenciosa, mas profunda. Porque naquele instante o ego sussurra baixinho, mas de forma cortante: você não é suficiente para ser notado. E esse sussurro, mesmo que não se ouça, se sente como uma lâmina atravessando o peito. Ele desestabiliza, desmonta, não porque buscamos atenção desesperada, mas porque há, dentro de nós, um desejo legítimo de ser reconhecido como alguém que tem valor. Mas aí surge a pergunta: se a rejeição corta, o que cura? Não é bajulação. A bajulação só acaricia o ego superficialmente, mas por dentro ele continua ferido. Também não são elogios vazios, ditos por costume ou conveniência. Esses ecoam como palavras ao vento, sem raiz, sem impacto, sem verdade. O que realmente cura é ser refletido, mas não no espelho. Espelhos mostram o que já conhecemos. A cura acontece quando os olhos de alguém captam em você algo que nem você sabia que estava ali. Quando alguém enxerga não apenas o que você é, mas o que você pode ser. Quando esse olhar atravessa suas defesas, ultrapassa suas máscaras e toca na sua essência. Aquela parte sua que ainda está em construção, mas que já carrega potência. Esse tipo de reconhecimento não massageia o ego, ele desperta a alma. Ele diz, sem palavras: eu vejo você, e o que vejo em você tem valor, mesmo que você ainda não veja. E nesse momento, algo muda. O ego silencia, a dor cessa, e no lugar da ferida nasce um tipo de força tranquila, não baseada na imagem, mas no entendimento de que, mesmo imperfeito, você já é digno de ser visto.
não pelo que mostra, mas pelo que verdadeiramente é. Aristóteles disse: conhecer a si mesmo é o princípio de toda a sabedoria. Mas o que ele não disse, e que a vida ensina com força, é que muitas vezes, antes de nos conhecermos, precisamos que alguém segure o espelho por nós. Não qualquer espelho, não aquele que apenas reflete o que já sabemos, o que já mostramos, o que é confortável de ver, mas um espelho firme, um olhar honesto, alguém que nos veja além das máscaras. Pense nisso. Quando alguém diz, você é bom, é agradável, massageia o ego. Mas quando alguém olha nos seus olhos e diz com verdade, eu vejo mais em você do que o que está mostrando, algo acontece. Não é só validação, é um incêndio silencioso na alma, uma espécie de chamado, como se naquele instante uma parte esquecida de você acordasse. Esse momento não é um elogio, é um desafio sagrado, um convite para subir, para se tornar, para se lembrar. E é aqui que o ego começa a mudar. Não porque foi agradado, mas porque foi tocado. Não foi inflado, foi despertado, desafiado a ser mais do que aparência, mais do que performance, mais do que o personagem que aprendeu a representar para sobreviver. É nesse ponto que a verdadeira influência começa. Não com discursos ensaiados, não com técnicas de convencimento, mas com presença, com energia, com silêncio cheio de significado, porque há um poder invisível e real na tensão sutil entre o que uma pessoa acredita ser e o que, na sua presença, ela começa a sentir que pode se tornar. Esse é o poder de quem já fez o próprio mergulho, de quem já enfrentou o espelho sozinho, de quem já viu suas sombras e por isso agora pode enxergar a luz escondida nos outros. Esse é o verdadeiro impacto, não o de impressionar, mas o de revelar, de acender, de lembrar as pessoas do que elas esqueceram que são. Platão escreveu certa vez: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Essa luz, a nossa essência, o nosso potencial, a nossa verdade, muitas vezes permanece escondida, não por falta de capacidade, mas por medo. Medo de brilhar, medo de ser visto, medo de não estar à altura do que realmente somos. E o mais curioso é que, para despertar essa luz, não é preciso gritar. Às vezes, tudo o que é necessário é um olhar firme, um silêncio que não pressiona, mas acolhe, uma presença serena que, sem dizer nada, sussurra: você é mais do que isso, e eu consigo ver. Isso não é manipulação. Não é jogo psicológico, é clareza. E a clareza verdadeira, quando combinada com a contenção emocional, cria uma gravidade própria. As pessoas não são atraídas por aqueles que as perseguem com discursos e justificativas. Elas são naturalmente puxadas para perto daqueles que estão centrados, que não precisam provar nada, que não precisam elevar a voz para serem sentidos. Esse é o poder invisível da presença. É assim que se comunica com o ego de alguém, sem uma única palavra. Está em como você permanece firme quando é testado. Está no modo como respira fundo e escolhe o silêncio, enquanto outros se perdem em explicações. Está na escolha consciente de não reagir, porque você não tem mais nada a provar. Esse tipo de força não é teatral. Ela é silenciosa, contida, mas inegável. É o tipo de energia que toca o outro lá onde ele esconde suas inseguranças. Não para expô-las, mas para mostrar que existe um caminho além delas. No fim, as almas mais impactantes não são as que falam mais alto. São as que vivem em paz com sua luz, mesmo quando o mundo ainda vive com medo dela. Sócrates dizia: a única verdadeira sabedoria está em saber que nada se sabe. E nessa humildade, que o mundo moderno tantas vezes esquece, reside um tipo de poder que não grita, mas transforma. Quando você não tenta dominar uma conversa, você oferece espaço.
E nesse espaço silencioso, os outros começam a se encontrar, começam a ouvir, não porque você impôs sua voz, mas porque sua presença os convidou a subir. O ego humano, ele resiste à imposição, mas é sensível ao convite sutil. Ele escuta quando não se sente atacado, mas desafiado com respeito. Ele se abre quando percebe mistério, não joguinhos de manipulação, mas um mistério autêntico, sereno, fundamentado. O tipo de mistério que não entrega tudo de uma vez. O tipo que desperta curiosidade, não por vaidade, mas por profundidade. Num mundo intoxicado pela necessidade de validação instantânea, sua recusa em se revelar por completo se torna um ato sagrado. Seus limites não afastam, eles orientam. Eles se tornam marcos silenciosos de autoconhecimento, e sua presença sem esforço vira mensagem. Não por querer impressionar, mas porque sua paz se tornou mais barulhenta que qualquer argumento. Então, da próxima vez que alguém o ignorar, minimizar, testar sua essência, não corra para se explicar. Respire, observe e pergunte-se: o que estou refletindo agora? Será que está projetando sua antiga carência de aceitação? Ou está sustentando o espaço com firmeza silenciosa, como quem já não precisa de aprovação? Porque sabe quem é? Essa segurança, que não precisa se justificar, é revolucionária. Ela não exige, ela inspira. E no fim, os que realmente têm ouvidos para ouvir vão escutar você mesmo quando estiver em silêncio. Porque há algo em sua energia que diz: eu sou inteiro e não preciso ser validado para existir. O ego não responde ao barulho, ele responde ao peso. Não o peso da emoção descontrolada, nem do esforço para convencer, mas o peso do significado, da verdade que se carrega no silêncio, daquilo que não se diz, mas se transmite. Quando você permanece firme na sua essência, sem precisar provar nada, sem se moldar para caber, quando olha para alguém e não vê apenas o que ele mostra, mas tudo aquilo que ele esconde por trás dos gestos e palavras, nesse instante, você fala com a parte mais antiga da alma daquela pessoa. A parte que não quer ser bajulada por sua versão superficial. A parte que só deseja ser vista, desafiada e lapidada. Então, como se fala com o ego sem palavras, com presença, com uma energia que não implora para ser notada, mas que, ainda assim, é impossível de ignorar. É sutil, quase imperceptível para quem vive distraído, mas para os que sentem é inesquecível. Imagine-se entrando em uma sala. Você não diz nada, não força sorrisos, não busca simpatia, e mesmo assim, o ar muda. Não de forma desconfortável, mas como se a atmosfera tivesse ganhado gravidade, como se de repente todos ali percebessem algo sem saber o que exatamente. E não é por status. Não é por aparência, não é por carisma performático, é porque você se comporta como alguém que já está completo, como quem não precisa de nada de ninguém naquela sala para se sentir inteiro. E essa ausência de necessidade, essa serenidade firme e contida, é sentida como poder, porque o verdadeiro impacto não está em impressionar, está em existir com verdade. E o ego dos outros, por mais blindado que esteja, reconhece isso, não racionalmente, mas instintivamente. Ele sente quando está diante de alguém que carrega significado. E pela primeira vez em muito tempo, ele escuta. Em um mundo saturado de vozes que gritam por atenção, existir em silêncio, ancorado em si mesmo, soa como um trovão. Não há necessidade de impressionar. Não há pressa em agradar. Apenas presença, pura, crua, real. E essa presença por si só abalroa o ruído do mundo. Carl Jung disse: o privilégio de uma vida é tornar-se quem realmente se é. Mas quantos têm coragem de assumir esse privilégio? De entrar em um espaço sem máscaras, sem performance, intocados pela necessidade de aprovação? Quando você faz isso, você não espelha aquilo que os outros querem ver.
você reflete algo muito mais incômodo e muito mais verdadeiro. Você se torna um espelho onde os outros veem suas lacunas, seus desejos não realizados, as concessões silenciosas que fizeram com a própria alma, os pedaços de si que abandonaram pelo caminho para caber, para agradar, para sobreviver. E você não precisa apontar nada disso. Não julga, não corrige, não instrui. Você simplesmente é. Isso basta para fazer os outros olharem para dentro. Não se trata de intimidar. Não tem nada a ver com dominação, nem com sentir-se superior. É apenas o peso sutil de quem se reconciliou com a própria verdade. E esse peso, essa densidade da autenticidade, faz a fragmentação alheia parecer ensurdecedora. Sua completude, sua calma, sua clareza funcionam como um lembrete vivo de tudo o que os outros deixaram adormecer em si. Você se torna uma espécie de provocação sagrada, não por querer provocar, mas porque sua existência íntegra expõe as ausências dos outros. E é por isso que sua presença, mesmo silenciosa, mexe com os que estão por perto. Não porque você grita, mas porque eles sentem, no fundo, que há algo em você que eles também desejam encontrar em si. E nesse confronto interno começa, talvez, a transformação. Platão certa vez disse: a medida de um homem é o que ele faz com o poder, mas o verdadeiro poder não precisa provar nada. Ele não é barulhento, não se impõe. Ele simplesmente está. Presença, esse é o nome. E a verdadeira presença não grita, não força, não explica. Ela apenas ressoa com a firmeza silenciosa de quem se conhece, de quem não se curva à necessidade de ser compreendido. Quando alguém está diante de você e não consegue decifrar se você os admira, se precisa deles, ou se permanece completamente centrado em si mesmo, algo dentro deles se agita. Esse algo é o ego, desconfortável com o mistério, amedrontado pelo espaço que não controla. Ele começa a buscar, interpreta, questiona, reage. E nessa inquietação nasce a influência. Não porque você impôs ideias, mas porque permitiu que o outro sentisse a si mesmo com mais clareza. Esse é o segredo dos verdadeiros magnéticos. Eles não se moldam, não seduzem com esforço, mas deixam espaço. Um espaço onde o outro projeta, revela, desenterra, não porque foi provocado, mas porque o silêncio permitiu. E isso não é manipulação. É quietude com consciência. É permitir que o outro se veja, não no reflexo do que você mostra, mas no espelho daquilo que você não precisa esconder. Esse é o paradoxo sutil. Você fala com o ego, não preenchendo o silêncio, mas permitindo que ele se alongue. Porque nesse espaço, que poucos têm coragem de sustentar, o outro ouve aquilo que normalmente evita, suas dúvidas, seus desejos não confessados, sua fome invisível por validação. E você não precisa dizer uma única palavra, basta existir com firmeza, com clareza, com verdade. Porque no fim, o que realmente toca alguém é o que o faz sentir-se diante de algo que não pode controlar. E essa sensação de estar diante de alguém completo, que não pede nada, mas carrega tudo, é inesquecível. Sócrates dizia: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas talvez ele não imaginasse que, às vezes, tudo o que é preciso para provocar esse exame é a presença silenciosa de alguém que se recusa a jogar o jogo social. Quando você não entra no teatro da aprovação, quando se recusa a vestir as máscaras que o mundo exige, você se torna um espelho. E um espelho sincero, ainda que em silêncio, pode ser desconfortável. As pessoas podem não gostar do que veem refletido, mas não vão esquecer. E não vão esquecer de você, não porque você tentou impressionar, mas porque a sua energia tocou algo nelas que elas vinham evitando sentir. Esse é o segredo de falar com o ego sem palavras. Não exige técnica, exige verdade. Uma verdade que nasce quando você está centrado, firme.
desapegado de aplausos ou resultados. E quando alguém com esse tipo de presença entra em cena, o ego alheio, acostumado a reagir a jogos, competição e performance, sente algo diferente. Não é crise, é curiosidade. E é nessa pequena fissura que a transformação começa, sem empurrar, sem exigir, apenas tornando o outro consciente. E a consciência é sempre o primeiro passo da verdadeira mudança. Isso é influência em sua forma mais pura. Não é controle, é despertar. E o mais poderoso, você não precisa dizer uma única palavra. Pense por um instante. Talvez você já tenha cruzado com alguém assim. Alguém que nunca pediu explicações, mas diante de quem você sentiu vontade de se explicar. Não por culpa, não por medo, mas por um estranho desejo de ser visto, de ser compreendido. Essas pessoas não bajulam, não forçam conexão. Elas apenas mantêm um silêncio que impõe um padrão mais alto, um convite silencioso à sua própria grandeza. E é nesse silêncio que elas falam direto ao seu ego. Isso não é manipulação, é tensão sagrada. O espaço não dito entre quem você é hoje e quem, no fundo, você sabe que ainda pode se tornar. Quando alguém ocupa esse espaço com dignidade, sem tentar preenchê-lo com vaidade ou controle, algo em você muda, não porque te aplaudiram, mas porque, em silêncio, te disseram: você ainda está em construção. E isso é poder de verdade. Carl Jung disse: a sua visão só se tornará clara quando você olhar para o seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E há pessoas que, sem dizer uma só palavra, despertam esse olhar interior. Elas não forçam reflexões, elas provocam. Não por imposição, mas pela simples presença que carregam, uma espécie de espelho silencioso que, ao invés de apontar o que está errado em você, te permite sentir o que ainda falta. Esses são os verdadeiros comunicadores, os que deixam uma marca que permanece mesmo quando a conversa termina. Eles não estão preocupados em confortar o seu ego. Eles o confrontam, não com agressividade, mas com profundidade. Porque o ego, ele é frágil, sim. Mas mais do que isso, ele tem fome. Fome de reconhecimento. Mas acima disso, fome de significado. E quando alguém, em silêncio, reflete de volta o seu potencial mais puro, aquele que você ainda nem tem coragem de assumir, o ego não se sente atacado. Ele se sente visto. E, por vezes, agitado. Não é sobre elogios. Não é sobre validação externa, é sobre um chamado interno. Um chamado que não usa palavras, mas pulsa como uma vibração invisível entre dois seres. É o tipo de presença que não te agrada, mas te desperta, porque te mostra sem mostrar, te expõe sem te humilhar, te lembra com um silêncio poderoso de quem você ainda pode ser, se tiver coragem de olhar para dentro. E o que torna essas pessoas tão magnéticas não é um dom místico, é a verdade que elas habitam. É o alinhamento entre o que são e o que transmitem. É a ausência de esforço para serem aceitas. E é justamente essa ausência que cria o impacto. Porque o ego alheio sente que há algo ali que ele também poderia ser, se estivesse disposto a abandonar as máscaras, os jogos, as histórias. Essas pessoas não vencem pela razão. Elas tocam pela presença. Elas falam com o seu ego, sem abrir a boca. E talvez, nesse instante, você se lembre de alguém assim. Ou talvez você esteja se tornando essa pessoa. Platão disse uma vez que somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito, e aqueles que realmente falam com o seu ego sem dizer nada, fazem-no querer construir esse hábito de excelência, não para a sua aprovação, mas para se alinhar com a versão de si mesmo que vislumbra na presença deles. Esta é a diferença entre motivação temporária e transformação duradoura.
Há uma grande distância entre alguém que diz que você está a ir muito bem e alguém que simplesmente olha para si com um tipo de quietude conhecedora, um olhar que diz baixinho que você é capaz de mais. O primeiro melhora o seu humor, o segundo muda a sua identidade, porque no fundo, todos nós sabemos onde estamos a reter-nos, onde estamos a jogar pequeno. E quando alguém vê além disso, sem tentar consertar, o ego não encolhe, ele estica. A magia da tensão sagrada não empurra, não puxa, ele segura. E nesse segurar, você começa a subir, não para impressionar, mas para se tornar. Sócrates acreditava que o segredo da mudança é concentrar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas em construir o novo. E na presença de alguém que não lhe dá elogios fáceis, você começa a sentir o que o novo pode ser. Você sente-se chamado a entrar em algo mais, não porque eles pediram, mas porque o silêncio deles tornou o barulho dentro de si mais alto. É isso que significa falar com o ego de alguém sem proferir uma palavra. Não preenchendo o silêncio com elogios, mas usando esse silêncio para espelhar o potencial. E nesse espelho a transformação começa, não com palavras, mas com consciência. Mas de onde vem esse poder realmente? A capacidade de influenciar alguém sem falar, de despertar o seu ego apenas existindo de uma certa maneira, não começa com estratégias ou táticas. Começa com a forma como você se vê. Porque antes que possa refletir algo significativo para alguém, você tem que primeiro confrontar o reflexo no seu próprio espelho. Você tem que perguntar se a pessoa que o está a olhar de volta ainda está a apresentar-se para ter aprovação ou afirmar totalmente a sua própria verdade. Se você ainda está a mudar a sua voz para ser apreciado, ainda a moldar o seu comportamento para evitar desconforto, ainda à espera que alguém valide o seu valor, então a energia que você carrega não é clara. E quando a sua energia não é clara, não desafia nada. O tipo de presença que mexe as pessoas na sua essência não está enraizado na necessidade de agradar. É construído a partir de um lugar que não precisa ser escolhido para se sentir completo. O ego, tanto o seu quanto o deles, não responde à submissão, não responde à bajulação, ele responde à presença. Algo que a maioria das pessoas nem percebe que está a falar, até sentirem outra pessoa. E a presença não é ruidosa, não é uma performance. É uma força silenciosa que não encolhe diante do julgamento e não se expande para os aplausos. Simplesmente é. Carl Jung escreveu: a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. E ainda assim, quando você o faz, quando para de negociar o seu valor em cada cômodo em que entra, você começa a carregar um peso diferente. Não é um peso, mas uma espécie de gravidade que as pessoas ao seu redor sentem, mesmo que não possam explicar. Isso as faz parar. Isso as faz refletir. E mais do que tudo, isso as torna conscientes de onde elas deixaram partes de si mesmas escurecerem. É aqui que a sua influência silenciosa começa. Não da superioridade, mas do alinhamento. Quando você entra numa sala já cheia, não de barulho, não de ego, mas com a firmeza interior, outros egos começam a notar. Não porque você exigiu atenção, mas porque a sua quietude expõe a sua turbulência. As partes deles que anseiam por aprovação começam a perguntar-se por que você não precisa. As partes que dependem de validação começam a questionar a sua liberdade disso. Isso é o que a verdadeira autoconfiança faz. Ela fala por você antes de você falar e cria atenção, não do tipo desconfortável que afasta as pessoas, mas o tipo sagrado que convida as pessoas a se levantarem para o encontrar onde você está, para ganhar acesso ao espaço que você não dá livremente. Não porque você está a fazer-se de difícil, mas porque está a honrar-se. Aristóteles disse uma vez: conhecer a si mesmo é o início de toda a sabedoria. E quanto
Mais profundo é o seu autoconhecimento, menos você procurará o seu reflexo na opinião de outras pessoas. Você deixará de precisar ser visto para ser real. E, ironicamente, é aí que as pessoas começam a vê-lo mais claramente do que nunca. Então, quando o ego de alguém começa a agitar-se na sua presença, quando eles começam a explicar-se mais, a tentar mais, a inclinar-se sem saber por quê, não é porque você disse algo inteligente, é porque você não vacilou. Você não precisava de nada. E aquele silêncio, essa centralização, tocou algo neles que não estava totalmente desperto. Este é o poder silencioso que muda as pessoas. E sempre começa com o quão profundamente você escolheu pertencer a si mesmo.